A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, nós estamos de volta então com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna, depois de um período que eu tirei de férias. Vocês ficaram aí com o pastor Paulo Bonelli. Nós estamos muito felizes de estar de volta e queremos também convidá-los a participar das nossas programações na nossa igreja, que são aos domingos às 9h30 da manhã. Nós temos a escola dominical e à noite, às 19 horas, nosso culto público. Você é nosso convidado, nós temos ali todos os procedimentos sanitários ainda em vigor e será um prazer recebê-lo. Nós temos agora a palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Então, nós estamos meditando já há algum tempo na nossa igreja numa carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja específica, aos Gálatas, e essa igreja vem sofrendo com um problema de desvio da palavra de Deus, não é? Então, o apóstolo Paulo escreve uma carta de exortação a esses irmãos ali em Gálatas, e é uma carta muito interessante que ela fala sobre o verdadeiro evangelho, e nós trouxemos então a essa meditação o tema, o verdadeiro evangelho, crendo, firmando-se e vivendo a fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar, pedir que Deus esteja nos abençoando, e depois nós vamos fazer mais uma meditação seguindo o texto, né? Nós estamos fazendo uma pregação expositiva da palavra de Deus. O que significa isso? Nós lemos desde o primeiro versículo do primeiro capítulo até o último versículo do último capítulo, meditando na palavra de Deus para não perder o sentido. Aí nós temos uma completude do sentido, tá bom? Então nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando na meditação de hoje. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio, ó Deus, que temos de ter a Tua palavra à nossa disposição, ao nosso alcance. Te agradeço por este programa, ó Deus, que pode alcançar, está alcançando lares, ó Pai, ao redor da nossa região. Que o Senhor esteja abençoando, levando o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz, ó Deus, através desta palavra. Queremos pedir a Tua bênção neste momento, que o Senhor também, ó Deus, esteja com aqueles que estão sofrendo, os adoentados, aqueles que estão, ó Deus, à procura de um caminho, que o Senhor esteja com a Tua bondosa mão a guiá-los. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, queridos, o texto de hoje vai ser no capítulo 3. Vamos continuar a leitura aqui, né? Capítulo 3, eu vou ler do versículo 21 ao 29, e a gente já vai entrar no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Se você puder acompanhar a leitura, então diz assim a palavra de Deus. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, queridos, esse trecho da carta do apóstolo Paulo a esses irmãos ali em Gálatas, ela nos traz uma exortação do apóstolo Paulo àquele grupo que se reúne ali naquela região da Galácia, né? Então o apóstolo Paulo passou por ali plantando as igrejas, né, evangelizando aquele povo. Na sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé, e muito pouco tempo depois o apóstolo recebe notícias desses irmãos que estão ali na Galácia, que receberam o evangelho da salvação, o evangelho da libertação do jugo do pecado, e por influência de alguns religiosos judeus, eles estão retornando ao jugo da lei. O que isso quer dizer? Eles receberam o evangelho da salvação, o evangelho da libertação, de que a lei foi cumprida em Cristo, mas a religiosidade que a lei causava, que submetia o povo a uma escravidão da lei, e o apóstolo Paulo começa dizendo, essa lei porventura é contrária à vontade de Deus? Não, a lei é a vontade de Deus, mas ela por um tempo determinado serviu como um guia. A lei somente apontava onde é que nós estávamos errando, onde nós estávamos caindo. A lei, na verdade, não dava vida, ela evitava a morte, não é? Então a lei de Deus é tão sábia que ela apontava para aquele que poderia cumprir essa lei, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Não vai passar um tio da lei até que se cumpra a lei. Então, o Senhor Jesus, ele é o Verbo encarnado, ele cumpriu cabalmente a lei. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, tem uma carta na Bíblia, a carta aos Hebreus, que o autor, que não é conhecido, é um autor hebreu, é alguém que esteve com Jesus, porque ele se identifica como um dos que esteve com Jesus, então possivelmente um dos apóstolos, e ele explica toda a questão da lei apontava para Jesus, que era sombra do que viria. O apóstolo Paulo dá uma pincelada nisso, que era sombra do que viria, a promessa. Jesus Cristo é a promessa de Deus para a salvação da humanidade. E essa carta aos Gálatas ela é uma exortação, e ela difere das outras cartas porque ela não segue o mesmo padrão até das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Ele
um padrão de uma carta formal, vamos dizer assim, ele inicia com uma ação de graças a Deus pela vida daqueles irmãos. A carta aos Gálatas é a única que não tem essa ação de graça. Inclusive, ele chama com bastante veemência a atenção daqueles irmãos. Ele se chama de insensatos, Gálatas insensatos. Ou seja, vocês não estão com o juízo no lugar. Vocês estão trocando a bênção pela maldição. E quanto nós fazemos isso? Na bênção, nós recebemos bênçãos de Deus, e muitas vezes essas bênçãos se tornam em maldição. Nós tornamos essas bênçãos em maldição. Por exemplo, nós precisamos trabalhar, Deus nos dá habilidades, nos dá saúde, nos abre uma oportunidade de trabalho e nós vamos alegremente trabalhar, e daqui a pouco nós estamos murmurando, maldizendo o trabalho que nós temos por causa de situações que nós mesmos provocamos, né? Falta de sabedoria, falta de paciência, e de repente aquela bênção se torna uma maldição, em certo sentido. Família, né? Quantos querem ter uma família, quantos estão longe das suas famílias, quantos idosos estão clamando, jogados, abandonados nos asilos, clamando por ver um rosto conhecido dos seus familiares. E de repente nós temos idosos que estão cercados pela família, mas estão infelizes, rabugentos, porque as pessoas cuidam demais da sua vida, não é? Infelizmente tenho percebido isso, tenho convivido com isso. Então, muitas vezes Deus nos dá bênçãos extraordinárias, e o próprio dinheiro, né? O próprio dinheiro, ele é bênção e maldição, dependendo como você lida com ele. Ou o excesso dele é maldição, ou é bênção, ou a falta dele é maldição, ou é bênção. Qualquer uma das situações, não importa a quantidade de dinheiro. Em todas as situações, quem tem muito dinheiro, às vezes ele está vivendo uma vida completamente perturbada, não é? E muitas vezes quem tem pouco dinheiro ou não tem nenhum dinheiro está vivendo uma vida completamente em paz. São as questões como nós lidamos com o que nós temos na nossa vida, com o que nós recebemos de Deus, não é? Então, esse texto eu dei até o nome de A Plenitude do Tempo, mas tem algumas coisas que me chamam bastante atenção no decorrer, né? A plenitude do tempo é Jesus, vamos pensar assim, né? Deus escolheu um tempo para que cumprisse a sua promessa. E como nós estamos falando da lei, a lei, ela abençoou o povo de Israel por um tempo. Então eu chamei aqui um tempo de bênçãos temporárias. E essas bênçãos temporárias são temporárias. Quer dizer temporárias? Tem prazo de validade. Ela vence, ela acaba. Então ele começa o texto dizendo: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. A argumentação do apóstolo Paulo falando sobre a lei, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei, é aquilo que nós falamos. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é esse aio? É uma figura histórica. Na antiguidade, aqui nessa cultura também, haviam escravos que eram incumbidos de cuidar das crianças. O aio, então, ele tinha essa função de cuidar dos filhos dos seus senhores e cuidar em todos os aspectos, inclusive da educação, de conduzi-los, de exortá-los, de chamar a atenção dessas crianças. Então o aio é um escravo que é um tutor daquela criança, é um escravo que está ali para servir a criança, mas para orientá-la também. Então o apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem para fazer essa metáfora, essa comparação, né, de que a lei era assim. A lei que Deus nos deu era muito boa. E quando você lê Deuteronômio capítulo
6, aliás, capítulo 4, versículo 6, Deus, quando dá a lei, ele diz assim: cuidem de cumprir essa lei, para que os povos, os outros povos que estão ao redor, eles olhem para Israel e digam: que povo inteligente, que povo sábio, não é? Por quê? Simplesmente porque eles têm a lei de Deus para conduzir a vida deles. E isso acontece até hoje, não é? Se você pegar e tiver aí um parâmetro para medir quantidade, né, de qualidade, vamos dizer assim, medir a quantidade de qualidade, né, nós temos aí algumas coisas que nos dão um bom parâmetro. Um exemplo que eu costumo usar: Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel foi criado em 1901. Ele foi dado o primeiro prêmio em 1901. O que diz respeito ao Prêmio Nobel? Eles fazem uma votação de personalidades ou de pessoas que contribuíram para o bem da humanidade em várias áreas, na medicina, na química, né? Nas artes, na literatura. Então, esse Prêmio Nobel, ele é na física também, né? Ele é dado a pessoas que contribuíram para melhorar a humanidade. E aí você vai desde 1901 até os nossos tempos atuais, todos os anos tem um Prêmio Nobel. Agora, quando você faz essa quantificação do Prêmio Nobel, de quem ganha esse Prêmio Nobel, a grande maioria, quando nós pegamos um gueto só como os judeus, 65% dos prêmios Nobel são judeus. E aí, quando nós ampliamos o espectro para os cristãos, dá mais de 90% de pessoas que inventaram, que descobriram, que contribuíram para o bem da humanidade, invenções, achados, que realmente contribuem para o bem da humanidade. Por quê? Porque eles têm a palavra de Deus como parâmetro, creem na lei de Deus. E aqueles que não confessam uma religião, nós que conhecemos a Deus sabemos que é o próprio Deus que lhes dá essa sabedoria, mesmo que eles não reconheçam isso. Para nós não há diferença, conhecendo a palavra de Deus, não é? Então a bênção da lei foi uma bênção temporária, e essa bênção temporária apontava para uma bênção eterna, né? O tempo da bênção eterna. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu acho aqui uma palavra muito importante que ele dá também, principalmente isso que eu quero que você preste atenção agora. Essa bênção eterna, ela é uma bênção libertadora também. O apóstolo Paulo usa aqui que nós não somos discriminadores. Ele está falando para aquele grupo dos Gálatas, fazendo uma exortação muito forte, porque a lei traz essa diferença entre homem e mulher, entre grego e judeu, não é? Aqui a gente pode fazer uma paráfrase desse trecho da palavra de Deus, né? Ele diz aqui: quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao mundo, e Deus mandou Jesus para nos abençoar. E ele diz que não pode haver separação entre judeu e grego, não pode haver separação entre escravo e livre, não pode haver separação entre homem e mulher, ou distinção, porque todos são um em Cristo. E nós vivemos assim no mundo, isso sempre foi, isso aqui é a palavra do apóstolo Paulo há 2000 anos atrás. Então não é agora essa tentativa da sociedade de separar em gênero, porque raça, cor, né? Quando ele fala aqui judeu e grego, você pode colocar aí branco e preto,
homem e mulher, o escravo e livre, pobre e rico. Em Cristo, nós não podemos fazer essa distinção. Quem é crente no Senhor Jesus, quem crê num Deus todo-poderoso, maravilhoso, abençoador, é pecado você fazer essa distinção. Você está pecando contra Deus. Você achar que pertence a uma raça superior, que as suas atitudes ou o seu modo de vida é melhor do que outros. Não pode haver separação. Não pode haver distinção. Nós abominamos isso. Deus não faz acepção de pessoas. Essa exortação do apóstolo Paulo está levando este povo a abrir os olhos para o que estava acontecendo ali, porque eles estavam seguindo a lei. Essa lei levava a uma distinção de pessoas, de classes. Não é? Começando com a circuncisão. As mulheres já não podiam fazer circuncisão. E aqueles que faziam a circuncisão se sentiam mais importantes, mais limpos, ou com maior privilégio na aliança. Então, essa é a bênção da libertação que o Evangelho trouxe, se transformou em maldição novamente por causa da teimosia ou da ânsia que nós temos em fazer essas distinções, por causa do pecado em nós. Mas esses irmãos foram exortados, foram libertos, abriu-se os olhos. O apóstolo Paulo fala, mesmo que se vier um anjo do céu e pregue um outro evangelho que vai além desse que vocês receberam, seja anátema, ou seja, maldito. E tem que ser maldito, tem que entender que é maldito. Você está trazendo maldição para a sua vida quando você age desse jeito, distinguindo pessoas, fazendo acepção de pessoas, de classe, de credo. Nós temos que entender que na palavra de Deus nós somos chamados para amar o inimigo. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de polarizações, nesse ano principalmente de política, de eleições. Põe a mão na sua consciência. Você que é cristão, confessa uma fé em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, repensa as suas ações, as suas palavras, como é que você trata o outro, as acepções e as diferenciações que você quer impor ou quer fazer para os outros. Pense em si mesmo como alguém que está ofendendo a Deus. Deus tenha misericórdia da sua vida, meu querido. A nossa oração é que Deus derrame a sua graça sobre todos que estão ouvindo, que Ele nos liberte desse momento de pandemia, nesse momento também de polarizações, que nos dê sabedoria, que nos dê amor ao próximo, que possamos exercer esse amor, porque Ele está em nós. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz no texto aqui, né? Ele nos deu o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos entender, que nós estamos aqui para isso, para promover a paz, assim como o Senhor Jesus fez quando esteve aqui. Em nome de Cristo nós oramos e te abençoamos, meu querido irmão, e esperamos você na nossa igreja. Em nome de Jesus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente
e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente